Olá, meu nome é Alcimar Rodrigues e sou grato por sua atenção. E a mensagem está em Êxodo 15, verso 2, que diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Ser salvo significa ser livre de determinado perigo. É chegar a um lugar ou a um destino final seguro, protegido e sem qualquer dano ou prejuízo. E biblicamente morrer perdido e sem ter sido salvo por Jesus é a pior tragédia que alguém possa experimentar. Porque quem morre sem salvação sofrerá eternamente no inferno, longe e afastado de Deus. Talvez seja duro ouvir isto, mas em João 3:16-21, diz que Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você e a todos, de tal maneira que deu a Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crer em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no seu nome. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz, que é Jesus, não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Portanto, quando você recebe a Cristo como teu Senhor e Salvador, o teu pecado é perdoado e esquecido. Hebreus 8:12. E o apóstolo Paulo, após se converter, escreveu: Já estou crucificado com Cristo, e não sou eu quem vivo mais, porque Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora está alicerçada na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. No jardim do Éden, em Adão, o vírus do pecado infectou toda a humanidade e produziu desgraças, sofrimentos, doenças e morte. E a Bíblia fala em 3 tipos de morte. A primeira é a morte espiritual, e ela aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, e Deus os tirou do paraíso. E todos nós já nascemos neste estado separado de Deus. Salmos 139. A segunda morte é a morte física ou do corpo, Gênesis 3, e ela se refere à separação entre corpo, alma e espírito. A terceira morte é a morte eterna, também chamada em Apocalipse 21:8 de segunda morte, e ela se aplica a todos que não entregaram a sua vida a Jesus e que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas preste bem a atenção numa coisa: é possível nos livrarmos das mortes espirituais e eternas, desde que, ao se converter a Cristo, abandonemos o pecado e tenhamos uma mudança de mente, de pensamento, de propósito e de atitudes. Porém, a Bíblia nos ensina ainda algumas outras doutrinas fundamentais à fé cristã. A primeira é a doutrina da justificação, e ela é um ato da graça de Deus, porque só Ele pode declarar justo todo aquele que recebe pela fé ao Senhor Jesus. A segunda é a doutrina da regeneração, e ela fala da natureza de Deus enxertada em nós, que opera o novo nascimento. E esta transformação em nós se dá à semelhança de uma árvore que já estava morta, com tronco seco, mas que se regenerou, reviveu, com novos galhos, novas folhas e novos frutos. E a Bíblia nos diz, em Mateus 3, produzam frutos dignos de arrependimento. A terceira doutrina é a doutrina da santificação,
onde o novo convertido a Cristo passa a se separar das influências e das contaminações do mundo e vive para Deus e busca fazer a sua vontade, de modo que agrade a Deus. A salvação em Cristo é um presente de Deus, é uma ordem, é um mandamento. A salvação não só muda e melhora a nossa qualidade de vida, como nos dá garantia da vida eterna. Tudo passa, os desejos dos olhos, da carne e da vida, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem nele para sempre. Em Hebreus 2:3 está escrito: como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? E o apóstolo Pedro respondeu a Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 6, 68 e 69. Vou orar por você, querido Deus e bondoso Pai. Abençoe todas as áreas deste ouvinte e de sua família. Os salve e perdoe pecados, em nome de Jesus. Amém. Peço que se inscreva no meu canal no YouTube. Isto é muito importante. Divulgue a palavra de Deus, compartilhando com seus contatos. Graça e paz.